Primeiro que assim, ó, eles vão misturar lá, para fazer gracinha para os seus fiéis, eles vão misturar religião e a Constituição com o livro sagrado deles. E não entendem nada. Pois é, então assim... Entendem nada da Constituição e estão ali falando... Não, isso, ó, eu costumo dizer uma coisa muito simples. Ó. Você jura que você acredita em Adão e Eva? Você tem problema mental. É isso. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que eu não entendo absolutamente nada, zero. Pensa num sujeito ignorante na área em que nós vamos conversar aqui hoje. Sou eu, né? Vamos falar sobre dança, sobre balé principalmente, com uma pessoa que já representou o Brasil em diversas situações, fora, claro, né? Participando de eventos internacionais, alguém que já nos defendeu com muita honra, né? Uma bailarina, e eu, nesse caso, hoje especificamente, eu quero falar de um pequeno currículo dela, porque se eu não falar, vai ficar muita coisa sem ser dita, e eu faço questão de dizer aqui, num breve momento, quem é Gisela Vaz, né, que é a pessoa com quem a gente vai conversar. Está acontecendo em Goiânia um festival internacional de dança, não é? Óbvio, com presença de figuras internacionais, é um evento muito importante e eu estou aproveitando essa oportunidade para conversar com a Gisela sobre tudo, inclusive esse festival, né? Mas é uma pessoa que tem uma carreira impressionante, que com certeza fez diferença na dança, no balé, durante toda a sua vida profissional. Então, vou dar aqui uma pequena, digamos assim, um pequeno norte para você entender com quem é que a gente vai conversar sobre balé, sobre dança, sobre tudo que envolve principalmente o balé nesse nosso podcast de hoje. Muito bem, para começar, ela é empresária, né? Ela é proprietária e diretora artística do estúdio Dansarte. A Gisela também é presidente do Conselho Brasileiro da Dança. Ela é representante da pré-seletiva do Prix de Lausanne, na América Latina. Graduada pela Royal Academy of Dance de Londres e a Juilliard School de Nova York. Possui vários cursos de especialização nos Estados Unidos, Cuba, Argentina, Dinamarca, entre outros. Ex-bailarina do New York Dance Company, de Nova York, dos Estados Unidos, ex-bailarina da companhia Vacilou Dançou do Rio de Janeiro, onde inclusive teve a oportunidade de fazer um monte de trabalhos para a TV Globo e para a extinta TV Manchete. Possui mais de 80 prêmios, veja bem o que eu disse, mais de 80 prêmios nacionais e internacionais como bailarina e coreógrafa, tendo recebido em 2008 o prêmio Secult por sua obra Alegoria, e em 2010 pela obra Raman ou Aman, ou Aman, né? Enfim, depois eu vou saber como pronuncia melhor isso aqui. Que na competição do New York City Dance Alliance de Nova York foi agraciada com o primeiro lugar e o prêmio de melhor coreografia. Diretora do Balé do Estado de Goiás de 1999 a 2015. Uma companhia profissional com turnês por todo o Brasil, Alemanha, França e Estados Unidos. Em 2001, criou o seu próprio método de balé clássico, registrado como Método Brasileiro de Balé, o qual tem implementado em diversas escolas de dança brasileiras e realizado um curso de graduação para professores com a duração de 2 anos. Atualmente, ministra cursos de metodologia de ensino para professores, composição coreográfica e balé clássico para diversas escolas brasileiras e internacionais e é jurada de grandes festivais de dança, tanto no Brasil como na Argentina, Paraguai, Portugal, Estados Unidos e por aí vai. Tá vendo aí?
Pois é, isso aqui, traduzindo, chama carreira absolutamente bem sucedida. Gisela, prazer tê-la aqui. Parabéns por esse sorriso maravilhoso que você traz aos Jurubebas, né? É um grande prazer conversar com você e, assim, incrível. Eu estava até comentando com o Rodrigo antes da gente começar. Esse é um assunto que eu nunca tratei durante a minha vida profissional. Hoje eu vou falar sobre balé. Bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui nas Jurubebas. Acredito que eu possa estar falando um pouco da minha carreira e do que é a dança, né, para mim e o que a dança representa no mundo. Porque hoje a dança é a maior manifestação artística mundial. Gisela, uma curiosidade. Por que o balé na sua vida? Porque eu acredito na disciplina e na arte como uma maneira de melhorar o mundo. Para muitas pessoas, né, quando você vê uma bailarina numa obra qualquer, uma coisa que eu sempre pensei, meu Deus do céu, quanto essa pessoa não se exercitou, não se dedicou para poder fazer os movimentos, para conseguir representar com graça, com naturalidade e tal. Para muitas meninas, né, assim, ou pais que sonham que suas filhas aprendam balé, e muitos até gostariam que essas crianças tivessem uma carreira e tal, o que você diria para essa gente? Eu diria que é uma das principais maneiras de fazer com que a pessoa cresça, né, com determinação, com garra e enfrentando desafios, que hoje em dia ninguém quer enfrentar desafios. Todo mundo quer tudo na mão. Prontinho? Pronto. E a gente é uma carreira árdua, mas que só a emoção de estar no palco, de estar expressando o que a gente sente, de estar expressando aquele personagem, já é maravilhoso. E também viver sempre com o físico em forma, né, com a mente bem trabalhada, porque isso eu acho que hoje faz uma grande diferença. Gisela, quantas pessoas com depressão, quantas pessoas com ansiedade, e a dança vem se livrar de tudo isso, ou pelo menos amenizar. Gisela, como é que foi para você, assim, quando você se olhou lá no... Porque todo salão onde as bailarinas praticam e tal, fazem, enfim, né? Tem espelho para todo lado, porque é uma necessidade. Quando você olhou para aquele espelho e falou, tô pronta, teve esse dia? Com 17 anos. Com 17 anos. E você já estava... Não, eu comecei a dança, comecei balé em Brasília com 5 anos de idade. Eu e minha irmã também é bailarina. Ariadna. E nós começamos em Brasília. Com 17 anos, eu estava decidida a viajar para fora e ter a oportunidade de dançar numa companhia profissional. Quer dizer, você começou aos 5, mas aos 17 foi que você se viu e disse, não, agora eu sou bailarina. Quer dizer, eu tô pronta. Estou pronta, exato. Mas eu já sabia o que eu queria com 5 anos de idade. Nós estamos falando de 12 anos. Nós estamos falando de 12 anos de trabalho. Eu já sabia o que eu queria com 5 anos. Quando eu entrei na sala de aula, com 5 anos de idade, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E foi um galgar, né, de vários degraus para chegar nesse ponto. De se sentir uma bailarina profissional e de poder dançar em vários palcos. O que fez diferença para você, assim, porque eu, por exemplo, tô falando por mim, né? Eu, como profissional dessa área de comunicação, como apresentador, como comunicador ou como âncora, enfim, né? Porque eu sei exatamente onde foi a virada da chave. Ele falou assim, ó, se não tivesse acontecido aquilo, eu não seria profissionalmente quem eu sou hoje. Isso aconteceu com você também? Sim, porque eu cheguei aos 17 anos formada em balé. Tinha acabado de tirar meu último diploma da Royal, né, de Londres. E eu falei, a hora é agora. Eu tenho que aproveitar, porque bailarino, ele não pode decidir ser bailarino com 30 anos de idade. Então, você tem que estar
Um período, 18 anos é a idade para você já se profissionalizar. A carreira de uma bailarina, ela vai dos 17 até quando a bailarina ela se sente apta para... Ou isso não tem... Hoje, eu acredito, com uns 45, 48 anos. Até 48 anos. Quer dizer, fisicamente, essa pessoa tem que estar muito, muito, muito bem preparada. Muito bem. E é um sacrifício enorme, né? Porque você precisa abrir mão de um monte de coisas. A gente abre mão de um monte de coisas, mas a gente tem uma coisa que a maioria das pessoas não tem: liberdade. Olha só. Liberdade. Você está num palco, você é a grande estrela daquele lugar, daquele momento. E você é capaz de sensibilizar as pessoas e fazer com que as pessoas, naquele momento, sintam, né, o que você está querendo dizer, toda a sua energia, boa energia, né, porque isso é uma boa energia. E isso é fantástico. Durante as suas apresentações, quando você estava executando uma peça, ou, né, sei lá, durante aquele período, você conseguia pensar em alguma coisa ou você estava absorvida completamente por aquilo? Como é que completamente. Completamente. Você não pensa? Porque a gente... Não, você pensa a todo momento na qualidade dos movimentos. Entendi. E como a plateia vai entender o que eu quero dizer. Porque a coreografia, ela só se completa quando a gente consegue fazer uma projeção do que a gente quer dizer para o que a plateia está esperando. Você sabe quando você está fazendo de tal forma que você sente isso assim, ó? Claro. Hoje eu tô arrebentando a boca do balão. Sim, pela energia do público. Pela energia do público. E também porque a gente tem que confiar em si mesmo. Eu acho que a confiança no que você faz foi o que me levou até onde eu estou hoje. Eu confiar em mim, eu achar que eu era capaz. E sempre foi o meu desejo enfrentar desafios. Eu sempre amei enfrentar desafios. Isso é o que me leva para frente sempre. Como é que é a relação entre profissionais da dança? Por que eu estou perguntando isso? Porque numa peça, né, o conjunto daqueles movimentos, ele é o que vai representar. Ele é o que vai representar o que aquilo quer dizer, o que aquilo quer passar. Ou seja, não é só o seu trabalho, você depende de um conjunto. Como é que é essa relação? É exatamente isso. Você falou, é incrível. Você está, apesar de você nunca ter... não saber de dança, mas é isso aí. Você depende das pessoas. E quando a gente está aberto a interagir com as pessoas, a dar o seu melhor e receber o seu melhor, tudo acontece da maneira mais perfeita, né? Da maneira mais bonita. Então é isso. Se a gente acha que a gente é a grande estrela e que ninguém é importante para aquele momento, você já está fadada ao fracasso. A tendência é você naufragar. Tudo na vida é parceria. Tudo na vida é parceria. E além de eu ser bailarina, eu sou psicóloga também. Então, acredito que... Ou seja, você também é vítima da autopsicologia, né? Sim. Porque você vai se monitorando e vai se... Exatamente. Vai vendo até onde eu posso ir com a minha ansiedade, até onde eu posso ir com aquela energia, não exagerar na energia. Você tem que ter um ponto de equilíbrio. Isso é para a vida. Então, a dança me ajudou muito na minha vida pessoal, porque é exatamente como a vida. Uma hora você dá mais, uma hora você dá menos. Uma hora dá certo, uma hora não dá. Uma hora você vai ter várias frustrações. E por que a dança é maravilhosa? Porque ela te prepara para as frustrações. Coisa que as pessoas não estão preparadas hoje. Qualquer frustração, a pessoa quer morrer, já é um caos por uma fim coisa. Do mundo. É o fim do mundo. Eu falo, nunca pense no problema, sempre pensa na solução. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo. Eu falo, olha... Eu nunca penso no problema, eu só penso na solução. Eu não vou perder tempo pensando no problema. A pessoa está lá sofrendo pelo problema.
O problema já existe. Pois Vamos é. resolver ele. Outro dia eu até disse aqui no Jurubebas, né, uma coisa que depois eu estava vendo, assim, porque eu também assisto o Jurubebas, né? Porque às vezes eu tô viajando aqui nas redes e aparece lá um short do Jurubebas e outro dia eu peguei assim, eu falando comigo mesmo, que eu estava lá, né? Dizendo, ó, muita gente acha que a morte é um problema. Não, a morte não é problema, não. Problema é a vida. Ou seja, então, não perca tempo com ficar, sabe, ruminando. O problema não é a morte, mas a gente tem que evitá-la. Claro, claro. Então, assim, se você pensa nas soluções... eu acho que se a gente pensar no quão importante é a vida... Com certeza. E o quanto que a gente tem possibilidade de crescer e de se doar. Porque é isso. Se você não for generoso, não adianta. Se você não passa o seu conhecimento, também não adianta. Né? Então, essa troca é muito importante. Uma outra coisa que eu costumo dizer é, olha, se você acorda de manhã pensando no fim da noite, você já imaginou que no seu dia não vai acontecer nada? Você vai passar completamente em branco? Tem gente que assim, está almoçando, né? E aí ele termina de almoçar e fala assim, escuta, que gosto que tinha a berinjela que você comeu? Tinha berinjela? Ou seja, a pessoa, ela não está ali, ela está lá comendo, mas ela não está ali. Ela está pensando no problema que vai acontecer, do evento que vai acontecer. Ela não está sentindo gosto de nada. Falou, ó, quando você estava vindo para cá, quais foram as coisas legais que você viu no caminho? Olha, não estava prestando atenção, não. Ou seja, cara, imagina quantos minutos do seu dia você passa numa imersão absurda, né? E nada do que está acontecendo fora você não percebe. Você não percebe nada acontece com a pessoa. Pois é. Né? Você não percebe o vento que bate no seu rosto, você não percebe os cheiros, você não percebe o gosto da comida, você não percebe as paisagens. O que diabo de que você está fazendo com a sua vida? Né? Então, normalmente é o que isso? Pessoas que só pensam em problema. Agora, tenta pensar na solução para você ver como que sua vida muda completamente. Então, voltando a falar da dança, além de bailarina, né, é óbvio que chega um momento que você começa a ter a necessidade de ensinar o que você aprendeu e tal, e esse momento chegou na sua vida. Como é que é olhar para as crianças, ou não sei se você tem contato com bailarinas ou assim, aspirantes a bailarina e tal? Sim, eu já vejo ali o talento desde cedo. O talento brota nas pessoas, porque eu acho que tem pessoas que têm uma beleza, uma luz. Nasceram para fazer aquilo. Nasceram. E qual é a sensação de você ver uma criança assim, Jesus Cristo? Para mim é emocionante. Né? Eu sou presidente do Conselho Brasileiro da Dança e eu viajo o Brasil inteiro e vários lugares do exterior, né? Sendo jurada de grandes eventos ou dando cursos. E me emociona muito ver o quanto algumas pessoas têm a necessidade de conhecimento, querem, né, que você, às vezes, dê um conselho ou as ajude de uma maneira você a conseguir entrar numa companhia, numa grande escola. E essa, para mim, é o meu grande foco atualmente. Você já teve algum aluno, alguma aluna, né? Porque a gente está falando de mulheres, mas existem os bailarinos também, né? Enfim, você já se deparou com algum aluno ou alguma aluna que na primeira visão você falou, não leva jeito, e essa pessoa depois, com o esforço, com a dedicação tal, te surpreendeu? Muitas pessoas. Então, o talento não está somente no físico apropriado, porque você tem que ter um físico apropriado para dançar balé. Claro, né? É lógico. Agilidade, sim. Dinâmica de movimento, expressão, né? A arte tem que estar na pessoa. Mas muitas vezes os mais com o físico mais bonito não são os que vão para frente, são os que se matam de fazer aula, que querem muito. Tem que querer, não adianta.
Ou seja, uma profissão difícil. Aquele que a natureza ajudou para se estabelecer na arte, ele não quer. Ele não se esforça. Fácil. É muito fácil. Tá fácil para ele. Tem muita flexibilidade, tem muita facilidade. E aquele que não tem tudo isso, às vezes... Aquele que quer realmente é que vai chegar lá. Então eu acho que querer já é um... A gente fala que às vezes querer não é poder, mas... com certeza com certeza é. Na verdade é o seguinte, se você não quer, amigo, não vai acontecer. Não adianta. Não vai acontecer porque não vai acontecer. Pode aparecer todas as possibilidades, as oportunidades. A pessoa não vai para frente. A gente tá acostumado a ver isso na vida toda hora. Gente que teve a oportunidade de estudar nos melhores colégios, nas melhores universidades, teve tudo na mão e não virou nada. Não virou nada porque a pessoa nunca quis nada, ela nunca sentiu vontade de fazer nada, ela nunca sentiu necessidade de fazer nada. E aí eu vejo que o emocional, ele pega. O emocional é o grande vilão. É o emocional que causa, é o que derruba. Ou ele vai derrubar a pessoa, ou ele vai pôr ela lá em cima. Eu sempre falo isso. Né? Hoje nós vemos que as doenças, a maioria das doenças, principalmente câncer, são psicossomáticas. Então, e falando isso como psicóloga. Então, eu acho que assim, o emocional, ou ele vai te pôr lá em cima, ou ele vai te colocar lá embaixo. Ou seja, o que você está dizendo aí é tão importante, né, para quem esteja assistindo o podcast, principalmente você que tem filhos, filhas, né? Família, né? Muita gente não repara no emocional das pessoas e não dá importância, né? Por exemplo, até bem pouco tempo, a maioria esmagadora da população dizia que depressão é coisa de fraco, depressão é doença de rico, é não sei o que e tal. Nunca será. Pois é. A mais terrível doença da humanidade atualmente. Então, e aí, ou seja, para quem tem família, tem filhos e tal, né, a depressão não escolhe cara, não escolhe idade, não escolhe sexo, gênero, nada. Ela se instala e é com muito... Ela é uma doença silenciosa. Sim. Ela vai entrando na sua mente e você, quando vê, você tá no chão. Você está no limbo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não acha, ela não encontra o que ela procura, ou às vezes ela nem procura. O que é que eu falo para as mães hoje em dia, para os pais das nossas alunas, eu agradeço por elas estarem na dança, porque nós estamos formando pessoas realmente que vão fazer uma diferença nesse mundo. São crianças com garra, com determinação, com disciplina, com autoconfiança e principalmente autoestima. Então nós estamos num mundo que ninguém tem autoestima. Você precisa ficar parecido com aquela outra pessoa. São plásticas e as pessoas tentando ser aquela, mas você nunca vai ser outra pessoa. Você é você. É impressionante. Você é você. Isso. Então eu falo que quanto mais cedo você descobre o que você gosta, mais você vai se dar bem na vida. Outra dica muito importante para quem tem filho pequeno, né? Se você observar seu filho, sua filha e tal, você vai perceber, né? Qual é a facilidade que ela tem, qual é o talento. E aí fica o pai e a mãe querendo que elas façam uma coisa que ela não quer fazer. A gente vê por quantos médicos, quantos engenheiros, quantos advogados, quantos não sei o que e tal. Ela não queria ser nada disso. E a pessoa fala assim, não, eu formei e tal para satisfazer meu pai, minha mãe, ou minha família, ou meu avô, sei lá quem e tal, não sei o que. E aí eu fiz medicina e depois eu montei uma marcenaria. Eu gosto de fazer, eu gosto de arte, eu gosto de criar. Pronto, acabou. Eu gosto de criar mesas então, ornamentadas. Cara, imagina se essa pessoa tivesse sido respeitada na infância, nesse quesito, o quanto ela poderia ter evoluído. Né? Eu lembro até que eu sou canhota, né? E eu lembro, meus pais nunca reclamaram disso tudo, mas eu lembro que na minha época muitos pais obrigavam a criança a escrever com a mão esquerda, com a direita, porque não devia escrever com a esquerda. Jesus Cristo. Eu acho isso o cúmulo. Então, não, imagina. E aí o que acontecia? A pessoa ficava gaga, ficava com tique nervoso,
né? Tinha dificuldades, outras dificuldades emocionais. Por quê? Porque ela era para ser canhota e virou destra, né? Então, eu acho que você tem que deixar a criança mostrar o seu talento. Isso a gente percebe desde cedo. É fundamental, né? É fundamental. E aí a criança vai ser feliz. Vai ser feliz. E eu falo para meus filhos, sempre falei para meus filhos, faça o que você gosta. Para de imitar os outros. Não tem que seguir o que os outros estão fazendo. Ai, minhas colegas vão tudo para festa. Você não vai. Você não vai, nós vamos fazer outra coisa. Hoje, sim, nós vamos fazer outra, né, outra atividade, ou vamos para outro lugar. Por que que você tem que seguir os outros? Por que que você tem que seguir o colega que quer fazer medicina? Por que que você tem que seguir o colega que vai fazer coisa errada? Então... fazer parte do grupo, né? Isso é uma coisa. Isso é um negócio muito louco. Porque eu e minha irmã fomos sempre na contramão do caminho. Sempre fomos na contramão. Porque o mundo te leva para um lugar... Com certeza. Comum. Não, o mundo quer que você... O mundo quer que você seja... em bando. O mundo... Bando, exatamente. O mundo precisa incomoda, de você. Incomoda você ser diferente. Se a gente for fazer uma análise mais profunda disso, a economia precisa do bando. Né? Sim. Porque quando você vê uma propaganda, seja ela nas redes sociais, ou na televisão, nos jornais, revistas e tal, o rádio, sei lá, ou enfim, quando você vê uma propaganda, se você analisar bem, né, por trás daquilo tem uma mensagem para o bando. Sempre será para a maioria. Sempre será. E aí as pessoas ficam naquele negócio, não, eu tenho que ter uma roupa tal, porque senão eu não tô na moda. Aí eu preciso ter o celular tal, porque meus amigos já não sei o que. Eu falo, cara, pelo amor de Deus. A pessoa não entende que cada um tem uma personalidade. Sim. Cada pessoa tem uma personalidade. Você gosta de preto, eu posso não gostar de preto. Sim. Você gosta de usar óculos, eu não quero usar óculos. Qual é o problema disso? Engraçado como que a gente tem dificuldade, né, de aceitar o outro como ele é, né? Como ele é. Aliás, o problema já começa quando você não percebe que o significado da sua vida está no outro. Esse é o principal problema. Falou a verdade. Né? Você joga a responsabilidade sua em outra pessoa. Ou seja, o errado você faz, né? Agora você escuta, você reconhece que a sua vida só tem significado no outro. Você consegue pensar sobre isso? Tá aqui uma dica, né? Porque quando eu falo pensar, eu digo pensar mesmo, né? Assim, não é assim, eu vou pensar aqui dois minutos. Não. É refletir. Peraí, esse cara está dizendo que o sentido da vida está no outro. Por que ele está dizendo isso? Cara, vai refletir sobre isso que você vai entender. Quando você entender isso, a sua vida muda. Completamente. Exatamente. Né? Porque você deixa de ter uma coisa que é fundamental para a sua autodestruição, que é o egoísmo. Quanto mais egoísta, mais isolado você vai ficar. E é essa coisa da dança de ser generosa, de ter a generosidade de estar passando para um público, ou para os colegas, ou para os alunos. E ser uma coisa coletiva é fantástico, né? É fantástico. Mas assim mesmo você não perder a sua essência, a sua personalidade na dança. Não perder o seu jeito de dançar. Lógico. É isso que os estrangeiros gostam nos brasileiros. Por incrível que pareça, a gente é versátil, a gente é mais emocional, a gente se doa mais, porque o brasileiro sofre muito, né? Com certeza. Na arte, a arte não é para o Brasil, né? Não dá voto. E é a nossa maior, a maior manifestação artística mundial, é a dança. Gisela, uma outra coisa que sempre me chamou a atenção na dança, no balé principalmente, né? Quando eu vi apresentações e tal, é a relação de confiança entre a bailarina e o bailarino executando um movimento, executando... Como é que é essa relação? Perfeito isso que você está falando aí. É uma relação de muito comprometimento e doação, né? Então, não adianta você fazer uma coisa que a outra pessoa não está se relacionando com você
na mesma sintonia. E você sente isso assim na hora, como se fosse um toque, né? Tanto que as bailarinas, por exemplo, as bailarinas e bailarinos, às vezes ela prefere dançar com algum partner. Partner é o companheiro. Que ele tem a mesma sintonia, que ele se doa da mesma maneira. Às vezes um se doa mais, um menos. Isso não vai dar certo. Entendi. Porque um se joga no personagem de maneira... E o outro não. E o outro não. Então, quando você lida com bailarinos profissionais, normalmente existe essa preferência. É incrível. Ou seja, é uma interação que ela tem que estar muito afinada, né? Porque não só uma relação de confiança. Não, né? Imagina, ela vai fazer um salto e ele vai pegar a bailarina no ar. Nossa. Se ele não estiver totalmente conectado a ela, ele derruba a menina lá de cima. Então, às vezes acontece, raramente, porque a gente... Para chegar nesse estágio, você tem um bailarino profissional. Claro. Ele dificilmente vai deixar uma bailarina cair. Sim. Lá de cima. Mas eu até vejo, assim, na minha maneira de pensar, eu vejo o maior problema por exemplo, o toque, né? Assim, a gente, quando cumprimenta uma pessoa, veja bem, longe da dança, longe de tudo, você cumprimenta uma pessoa... Você já sente. O toque da, sabe? Você sente aquela energia. Imagina você concentrada num trabalho, um negócio... E o toque daquele sujeito não é o que deveria ser. Você não sente firmeza. Exatamente. Ou seja, que doideira que é isso. Bom você ter falado sobre isso, porque a gente trabalha muito as 5 sensações, né? O toque, a visão, a audição... tá tudo ligado ali, isso aflora na dança, né? E eu falo que a dança é sentimentos, emoções e sensações. Porque quando tanto o bailarino quanto a bailarina tem o mesmo prazer em dançar ou um prazer muito parecido, a tendência é dar muito certo, né? Dá muito certo. E aí a gente vê isso através do público. O público que a gente projeta para o público devolve isso. Devolve, claro. São os aplausos, a energia que a gente recebe. É a frequência, né? Porque você tá... frequência. Tudo na vida é frequência. Tudo na vida é energia. É troca de energia. E muitas vezes a gente que trabalha com isso, com energia e com uma sensibilidade, a gente sente muito quando... Isso me ajudou muito na psicologia. Quando a pessoa não está numa energia legal, não tá bem. E isso é incrível, a gente nota pelo gestual, pela energia. Gesto mostra muito como você é. Você como empresária, né? Você como coreógrafa de uma estrutura cujo objetivo é preparar bailarinas e bailarinos, né? Assim, como é que é para você preparar aquelas pessoas, não o bailarino em si, né? Porque assim, se eu consigo te preparar como ser humano, você vai ser esplendoroso ou esplendorosa como bailarina. Se eu não consigo fazer isso, ou seja, se eu não transfiro para você toda a minha experiência como ser humano, não vai funcionar. Como é que é esse trabalho lá? Quando você tem mais intimidade com aqueles bailarinos, que eu fui diretora do Balé do Estado de Goiás, né, por 15 anos. Quando você tem intimidade com os bailarinos, você sabe o que pedir. Você já sabe as características de cada um, o tipo de personalidade. Esse vai fazer melhor algo dramático, esse não, uma coisa mais cômica. Essa pessoa é mais melancólica, E aí a gente vai afinando, né, essa relação. Mas muitas vezes você não consegue transferir o que você quer para o bailarino, ou você não consegue tirar dele o que você imagina. E você tem, às vezes, que mudar a rota. E quando eu trabalho, por exemplo, uma companhia profissional que não é a que eu estou acostumada, primeiro eu passo uma semana dando aula para aqueles bailarinos, para conhecer cada um, para ver o que eles podem me oferecer, para eu poder coreografar. De uma maneira que a coreografia fique bonita no palco, porque eles vão dar o seu melhor. Então, às vezes, você dança alguma coisa que está desconfortável para você, que não é o que você gostaria de fazer, que você não se sente bem. Porque tem isso, às vezes tecnicamente você não está preparado para aquilo, ou emocionalmente você não consegue fazer aquele papel dramático, ou você não consegue ser aquela pessoa alegre que o papel
quer que, né, o coreógrafo quer que você faça. Ou seja, a gente, o senso comum entende a coreografia como alguém que conseguiu montar um show ali e tal, não sei o quê. O que você está dizendo, assim, isso é só o que você vê. Porque você... Ninguém sabe o que é o dia a dia. E aí é o seguinte, você não tem ideia. Além de você criar a coreografia, você precisa colocar cada bailarina na melhor posição para ele. Para ele. Olha que doideira. E isso, muitos coreógrafos não entendem. Ele quer que você faz uma coisa que ele quer. Entendi. Sem levar em consideração que aquela pessoa... Então, quando eu coreografo, eu penso na personalidade de cada um e o que ele pode me dar de melhor para que ele transfira para o público o melhor que ele pode fazer. Eu fico imaginando, assim, para o pessoal que às vezes tem uma certa dificuldade de entender certas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que ela acabou de dizer. Imagina um técnico de futebol, né, que chega na hora de montar o time lá para fazer o jogo e tal, ele fala assim, você vai para a esquerda, você para a direita, você no atacante, de tal jeito que ele pega o goleiro e põe de centroavante, ele pega o centroavante e bota de goleiro, o lateral esquerdo ele põe na direita, o direito ele põe na esquerda, ele cria um outro esquema. Eu quero assim. Eu quero assim. Ou seja, cara, eu sou goleiro, cara. Entendeu? É exatamente igual. O técnico de futebol, o técnico de vôlei. Pois ele entender a personalidade de cada um e como ele vai tirar o melhor daquela pessoa. O cara é um craque jogando numa determinada região do campo. Aí você troca ele do lado, e lateral direito, vira esquerdo. Vira um pé de pau. Ele vira um jogador medíocre. Imagina um cara com um bailarino, por exemplo, com características assim, com a característica de humor assim, salta aos olhos que ele é um comediante. Aí você pega esse cara e foi uma coisa dramática. Eu falo, não, deixa eu te falar, tudo bem, o que você está representando aí, o personagem que deveria ser dramático, né? Ele mudou para sacana, porque você não consegue dar dramaticidade. Sarcástico, sei lá. Cínico, qualquer coisa, menos dramático. Entendeu? O que deveria parecer sofrimento tá parecendo outra coisa. Ou seja, não tem como mudar isso. Então você vê o tanto que é importante um técnico, uma pessoa com certeza que vai construir aquele momento. Né? Você já deu assim, nas suas aulas, no seu tempo de profissional, você já encontrou com assim, bailarinos e bailarinas renitentes, assim, ou seja, tentando ser uma coisa que todo mundo vê que elas não são? Muito. Porque os balés, existem os balés de repertórios. Ou seja, a pessoa quer ser uma coisa que ela não é. Não, ela não consegue ser. Entendi. Às vezes ela não tem a qualidade de girar bem. Ela não é uma pessoa que vai fazer boas piruetas. Então ela tem que ir para o lado mais de adágio, de fazer algo que vai mostrar as linhas das pernas, que vai mostrar uma fluidez de movimento. Aí outra não, outra é de velocidade, é um bailarino de velocidade. Claro que a gente tem que fazer, você tem que crescer, você tem que estar num nível profissional que você consiga fazer tudo. Claro. Quando você chega num nível profissional. Mas uma coisa é você saber tudo, outra coisa é você fazer o que você gosta. Isso. Outra coisa é fazer com qualidade aquilo. Porque então o que você... tem bailarinos e bailarinos. Você pega um Baryshnikov, o Baryshnikov ele era o cara de muito giro, muito salto, de muita explosão. Já não era... Provavelmente ele não faria tão bem algo mais fluido, mais contínuo, porque ele era um bailarino de explosão. Ou seja, aqueles movimentos mais, além de lentos, mais contínuos e tal, não sei o quê. Não combinava tanto com a personalidade dele. Os contidos, vamos dizer assim, né? Os movimentos contidos e contínuos. Olha só o que eu estou dizendo. Contínuos e contínuos. Contidos e contínuos, né? Ele não era isso. Agora, a explosão era com ele. Explosão, saltava, ele ficava no ar. Ele ficava no ar. A primeira vez que eu vi o Baryshnikov, foi o melhor bailarino, né? Russo, que fugiu primeiro para o Canadá e depois para os Estados Unidos. E o americano, o americano é o povo mais esperto que existe no mundo, porque ele consegue pegar todas as pessoas que ele acha que tem qualidade para melhorar o nível, né, do entendimento dos Estados Unidos. Para o país lucrar, vamos dizer assim.
De alguma forma. Cientista, jogador de futebol, a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi derrotada, metade do corpo científico dos Estados Unidos, inclusive o Von Braun, que depois fez toda a diferença, foram para os Estados Unidos. Foram levados... Os indianos, tudo. os israelenses. Estão tudo lá. Por quê? Porque a América... Eu não vou... Não é falando mal. Eu acho que eles são muito espertos, mas muito. Eles trabalham muito bem. Você tem que tirar o chapéu para eles, porque eles conseguem mostrar o melhor. Engraçado assim, né? Eu nunca tinha ouvido alguém dizer, qualificar o americano dessa maneira como você fez. Olha, eles são espertos. Ponto. Existe gente esperta, bom caráter, existe gente esperta, mau caráter, existe gente esperta honesta, existe gente esperta desonesta. Isso. E existe... Não, eles são espertos no sentido de qualidade, eles querem qualidade. Espertos no sentido de se beneficiar daquilo. Ó. Se beneficia, mas também faz a pessoa virar uma estrela. Claro. Eles tem um pagamento a ser feito. Tem uma moeda de troca. Contrapartida, Uma moeda de troca. Claro. Ó, então, você é um você vem pra cá e eu vou fazer você ser o melhor. Claro, Foi o que fizeram com o Brezhnev. Se ele estivesse na Rússia, ele ia estar lá. Tava lá. Num país que era comunista. Uhum. E não ia ser mostrado ao mundo. E foi, então, né? ele consegue... Os Estados Unidos são... A democracia tem essa vantagem, né? Tem essa grande monte de vantagem. defeitos, mas dos males necessários é o menor, vamos dizer assim. Não, né? nem se compara. O artista no país socialista não sobrevive. Ele ganha uma miséria, ele não consegue se mostrar para o mundo, porque ele está fechado ali. Uhum. Então, eu acho que a democracia veio justamente para... Tem alguns... Tudo tem pontos bons e pontos ruins. Tem alguns pensadores, e eu acho genial que eles falaram, que é o seguinte, a democracia é o sistema menos pior. Menos pior. Ponto. Tá bom, pelo menos aqui... Por que eu pelo menos na democracia, a gente tem o direito de falar. Você tem direito de falar, você tem o direito de crescer. Uhum. Você não está bitolado ali a um esquema. Uma coisa é você... E outra coisa, se você quiser crescer, você cresce. Uma coisa é você comprar seu próprio alimento, outra coisa é você receber ração. Ponto. Assim, eu estive em Cuba 7 vezes. Primeiramente para estudar metodologia de ensino, antes de eu me tornar uma professora, antes de eu me tornar uma maître. E depois para dar aula, eu mesma dar aula para a principal academia, a Academia do Balé Nacional. Então, eu vi aquele povo sofrendo muito. Por que eles se tornam grandes artistas e grandes esportistas? Porque é uma maneira deles saírem do país. É um modo que eles podem se mostrar para o mundo. Então, a companhia vai dançar no exterior, é um modo deles verem o mundo. O time de rugby ou de... polo aquático, sei lá de Cuba sempre se deu bem nas Olimpíadas até um certo ponto, como um país, assim, e essa poderia ser uma das lógicas, né? Só, você tem tantos atletas bons e tal, né? Enfim, e alguns até tentaram ficar fora de Cuba, pedindo asilo e tal, grandes atletas, né? Não, muitos saíram, e os bailarinos a maioria. Os grandes bailarinos se deram bem nos Estados Unidos, na Europa, no Royal Ballet de Londres. No balé, assim, se eu te perguntasse, Gisela, qual a região do planeta, qual o país, sei lá o quê, assim, que é o celeiro do balé? Existe isso ou não? Ou já existiu e não existe? Já existiu, né? O balé começou, a primeira escola mundial foi a Ópera de Paris, que é o grande berço da arte. França. Aí foi para São Petersburgo, depois... Mariinsky ali, aí criou-se, né, o Bolshoi, o Kirov, que se tornaram grandes companhias, porque quando houve a recessão na Europa, a Rússia tinha dinheiro para bancar. Né? Mas agora nós depois na época de União Soviética, né? Isso, na época de União Soviética, exatamente. Mas agora não, agora tem bailarinos maravilhosos no mundo inteiro, grandes companhias, né? Londres... Rússia, vários lugares, São Petersburgo, Moscou, a Dinamarca, que tem o Royal Danish Ballet,
as escolas de Milão e Roma. O Brasil tem bailarinos maravilhosos, mas nós não temos uma companhia de nível internacional. Nós temos o Municipal do Rio, tem o Balé da Cidade, o Balé de São Paulo, mas assim, uma companhia que seja mundialmente famosa, nós não temos. Então, a Alemanha hoje é o grande berço também, né? Bélgica, muitos lugares. Qual foi para você a diferença de dançar no Brasil e dançar para uma plateia tecnicamente mais culta? Qual que é a diferença? Ou existe, ou se não existe? Grande diferença de entendimento. Quem a plateia no exterior entende dança. Então ela aplaude. Quando eu assisti o Baryshnikov em Nova York pela primeira vez, quando eu fui morar em Nova York, ele entrou no palco 33 vezes para agradecer, porque o povo não parava de... Como assim? O povo em pé. Eu fiquei maravilhada. Para mim foi a maior emoção de ver o Baryshnikov pessoalmente. E agora no Brasil, 33 você vezes entra ele a teve que primeira voltar. vez, você volta e as aplausos, você volta. Acabou a segunda, acabou. Lá Porque as no- pessoas não entendem, eles têm costume de ver arte. Música, dança, ópera. 33 vezes o Baryshnikov teve que voltar para agradecer, porque o aplauso não parava. Não parava, Jesus Cristo. não parava. Imagina a emoção do bailarino desse. Nossa, é muito emocionante. E para nós também assistindo grandes estrelas Com assim. certeza, com certeza. Então, por que que no Brasil a arte não é valorizada? Porque ela não dá voto. E olha que nós temos uma maior manifestação artística mundial. É impressionante isso, né? É. É a tal história, né? Assim, ó, a arte, para você, surge a pergunta na hora, né? Porque isso que você falou, Gisela, é uma grande verdade. Mas as pessoas falam, como assim? Ela disse a arte não dá voto. Mas por que a arte não dá voto? A arte não dá voto porque arte é algo fundamental para a formação do senso crítico. Perfeito. E toda pessoa que tem senso crítico não vota em picareta, não vota em demagogo, Perfeito. entendeu? Não vota em vagabundo. Esse é o problema. Então, ó, esse negócio de arte, a gente tem que enfiar embaixo do tapete, porque esse povo que se liga na arte, que valoriza a arte, cultura e tal, educação. esse povo tem senso crítico. E nós não podemos Deixar que eles... É claro, porque eles apareçam. Eu consigo identificar um picareta falando besteira, demagogo e tal, só pelo tom da voz dele eu já sei Sim. que ele é um vagabundo. Agora, quanto menos senso crítico, mais você vota nos vagabundos, nos picaretas, nas pessoas que vão lá e montam o pior o mais poderoso e o pior poder da República, que é o legislativo, né? Por que o legislativo é essa latrina? Por que é? É porque a população que vota, né, grande parte dela não tem senso crítico. Pra você ter uma ideia, as pesquisas mostram que só 12% da população brasileira tem condições de interpretar um texto, interpretar um gráfico. Olha só o tamanho desse pepino. E aí, quando a gente fala de arte, fala, não, a arte não. Nós Pelo amor de temos, Deus. não sei quantos por cento, eu não sei dizer que agora analfabetos funcionais. 30%. É inacreditável. 30% da população não brasileira... consegue entender um texto. Exatamente. Não, o analfabeto funcional, o que ele sabe? Ele sabe escrever o nome, né? E ele sabe ali algumas coisas e tal, ele lê muito mal, o simplesinho e entende. Agora, só 12% você dá um texto para a pessoa, dá um texto. Sei lá, pega aí uma poesia, Fernando Pessoa, dá uma poesia. E aí? Uai, e você entendeu? Não entendi. Não entendi. Ele lê, não Ou seja, entende. não entende. Aí, Entende. se uma pessoa que não consegue entender um texto, como é que ele vai formar senso crítico? Formação do senso crítico leva... A arte tem um papel fundamental nisso. Por quê? Porque a arte abre a mente da pessoa. E Isso. quando a sua mente abre, meu amigo, a arte, veja bem, quando a sua mente abre, né, e a chave que abriu foi a arte, você deu um
passo mais importante da sua vida para adquirir senso crítico. E aí, a política, como a gente conhece, principalmente num país como o nosso, né? Essa política do troca-troca, do toma lá da cá, vai assim, não, ó, se você me der tanto, eu voto nesse projeto. Agora, como aconteceu em São Paulo, presta bem atenção. Uma desgraça de um vereador, lá em São Paulo, teve a infelicidade de propor um projeto, né, numa determinada comissão de, sei lá de quê, de direitos humanos, lá não sei das quantas, um projeto que criminaliza a doação de alimentos, ou seja, você pagaria... Para o mendigo, você pagaria 17 mil reais de multa se você fosse pego dando uma marmita para alguém, chama PL da marmita. Esse negócio, olha só, como é que alguém tem a capacidade de tentar criminalizar uma ação desse nível, num país que milhões passam fome, né? Aí... o negócio pegou tão mal que agora ele está pedindo desculpa, não sei o quê, e aí na comissão está todo mundo tentando sair pela direita, pela esquerda, não sei o quê, tentando dar uma explicação por que votou, por que foi aprovado na comissão. Não chegou aí para o plenário, mas foi aprovado na comissão lá como um projeto viável. Ou seja, um sujeito que está tão fora da realidade, está lá representando quem? Está representando um bando de idiotas que votou nele. É claro, gente igual a ele, ou um bando de pessoas que não sabem, que seriam... Não tem noção de nada. Nada, zero. Crítica zero, noção zero. Você, escuta, como é que é mesmo? Tem um projeto de lei que se você for pego, fotografado, ou a polícia te encontrar dando uma marmita para alguém que está morrendo de fome, você vai pagar 17 mil reais de multa. Olha só que ponto a gente chegou, entendeu? Ou seja, ponto que a gente chegou. Aí a população... É muito difícil, né? Você fala assim, cara, como é que vocês votam em pessoas que prejudicam vocês há décadas? Como é que vocês fazem isso? A resposta é simples. Essa gente não tem senso crítico. Essa porque gente a maioria pensa igual aos outros. É o efeito manada que a gente já falou. Nós estamos trabalhando, a gente trabalha com a arte, nós somos seres pensantes e cada um pensa como quer e bem entende. E a gente, o principal, a gente acredita... todos os artistas, que você tem que ter a sua liberdade, mas você também tem que dar liberdade para o outro de ser como ele é. Impressionante como a gente chegou nesse ponto, né? Impressionante. Assim, impressionante. Nós estamos no século... Nós estamos num país maravilhoso. Com certeza. Podia dar muito certo. Pode, mas acho que se for dar certo, vai ser daqui a 200 anos, nós não vamos ver isso. Assim, enquanto tiver gente dessa laia, dessa natureza, né? Dessa natureza à frente do nosso país, ou né, como vereadores, deputados, senadores. Quando eu falo aqui do poder, você fala do poder, qual é o maior poder da República? É o legislativo. Por quê? Na verdade, porque é lá no legislativo que as regras da convivência social, né, as regras de tudo são criadas. Isso. É ali que o judiciário vai pegar aquelas regras e vai fazer valer. Fala assim, ó, se você sair dessas regras, você vai ser criminalizado. É assim que funciona. E o executivo está lá para executar o que foi combinado. Pronto. Isso. No Brasil não funciona assim. No Brasil o Congresso é uma quadrilha. Aquilo lá é uma quadrilha. Se você for contra se você estiver contra aquele bando ali, você é um doido. Eu fico imaginando, outro dia, assim, eu já cansei de ouvir isso, né? Assim, escuta, você tem a bancada evangélica. Eu chamo de cagada evangélica. Por quê? Porque é o seguinte, qualquer pessoa que vai para um poder legislativo num país laico, como é o Brasil, ou seja, aqui está na Constituição que todas as religiões são bem-vindas, todas as religiões são permitidas, não é?
Não tem uma só, não é só o cristianismo, ou esse bando de seitas, não sei lá o quê, não, qualquer coisa. Se amanhã, ó, eu inventei aqui... Criei uma seita. Eu criei a seita da pedra, pronto. Eu criei a seita da pedra. A Constituição, ela me dá esse direito. Sim. E aí, um bando de gente vai ser pedregulho. Porque, ó... Pronto, ó, somos os pedregulhos, entendeu? A gente faz par lá com o pedregulho-chefe lá, que é o Leal. Pronto, é permitido, entendeu? Agora, aí, um pedregulho, né, usando os outros pedregulhos, contando uma história, vira deputado federal. Aí lá ele vai tentar transformar a Constituição... Todos têm que virar pedregulhos. Como se fosse, entendeu? Aí ele vai trabalhar lá para todo mundo ser pedregulho. Como assim, cara? Presta atenção. Ou seja, então, eu não voto em religioso. Reconheço tacitamente que existem pessoas que são religiosos, que estão lá, são de bem, né? que são do bem, que é gente bem intencionada, que é gente que sabe fazer a diferença. Tem alguns lá, mas a maioria usou a estrutura da religião, usou a burrice dos fiéis para se transformar em deputado federal, para ficar lá prejudicando o Brasil, que é isso que esse povo faz. Agora, sabe até quando vai ser assim? Até quando existir idiota. Até quando existir gente que não tem senso crítico, é incapaz de perceber a diferença. Cara, nós somos um país. Aqui, ó, quanto que vocês arrecadam? A gente arrecada X. Esse X tem que ser usado em benefício de todo mundo. Não. A religião não vai pagar imposto. Por que não vai pagar imposto? Qual é a lógica? E agora tem mais um absurdo. Lá em São Paulo, me parece que o governador ele tá tentando autorizar, criar uma lei para as igrejas evangélicas, né? As religiões, não é só as evangélicas não, todas, né? Teriam o direito de importar sem pagar imposto. Ou seja, nas igrejas agora vai ter que ter outro departamento. O departamento da importação. Por quê? Porque o sujeito, por exemplo, eu, Leal, quero montar alguma coisa, beleza? E aí as máquinas importadas, compradas lá no país de origem em relação são melhores e mais baratas. Aí eu compro em nome da igreja, não vai pagar imposto, é só ir lá, dar uma bola lá qualquer, corromper alguém e a importação vai acontecer e eu vou pegar as máquinas, levar para minha empresa e acabou. Ou seja, mais uma porta para corrupção. Ou vocês têm dúvida que a igreja... Existem seitas de igrejas evangélicas neopentecostais no Brasil que são verdadeiras lavanderias de dinheiro sujo. Outro dia pegaram um traficante no Rio de Janeiro com 7 igrejas. Então, ou seja, é nesse monte de merda que a gente está, entendeu? Que é o Congresso. Então, voltando à frase da Gisela, cultura não dá voto. Por que cultura não dá voto? Porque cultura abre a cabeça do sujeito, cultura traz senso crítico, e quando o sujeito tem senso crítico, a possibilidade dele votar num vagabundo é quase zero. É nula. Bom, vamos voltar a falar de coisa boa aqui. Meu Deus do céu. Então, para você se tornar um bailarino, primeiro, as minhas bailarinas, meus alunos, homens e mulheres, são os melhores alunos no colégio. Começa por aí. São pessoas dedicadas, né? São dedicadas. Tudo que eles falam, eles são os melhores alunos no colégio, são os que mais se dedicam, apesar de estarem lá 6, 7 horas na dança, são os que são melhores alunos, né? Eles conseguem falar bem, conseguem se expressar, porque é isso, vai abrindo a cabeça. Então nós temos 3 coisas juntas: educação, arte e cultura. Ou seja... Essa tríade aí. Acabou. Acabou. Nossa, ninguém maioria, segura mais. Se a maioria da população brasileira, né? E isso deveria ser o normal, né? Tivesse isso, imagina que país que nós não seríamos, com todas as potencialidades que a gente tem, entendeu? E fica aí esse negócio dando volta. E a gente não sai do lugar. O principal responsável por isso, pode acreditar no que eu estou te falando, o principal responsável por isso chama Congresso Nacional. Tá Olha, certo. E não adianta, o presidente, não vem com essa história não.
Quem faz a diferença é o Congresso Nacional. E hoje, o Congresso, já tem tempo que o Congresso Nacional só faz a diferença para o pior. Entendeu? Só para o pior. Cada lei que vem é para prejudicar as pessoas. Assim, e o pior, tem certas figuras lá que eu vejo as pessoas dando declarações. E agora tem uma coisa nova, né? Que é assim, ó. Às vezes você vê um vídeo de um deputado falando como se ele estivesse no plenário falando para os outros deputados. Se a câmera abrisse a imagem, você ia ver que aquele vagabundo tá num plenário vazio, falando aquele monte de bobagens sozinho, lá fazendo um vídeo para te enrolar na internet. Isso é o que mais tem, entendeu? Agora, só tendo senso crítico, né? Para você ter uma certa esperteza de falar assim, mas peraí, por que não mostra a cara dos deputados? Por que ninguém fala, pera aí, uma parte aí, pera não, isso que você tá falando. Porque não tem ninguém lá, é plenário vazio. E aí você está falando sobre isso, eu imagino que a internet veio para ajudar e para prejudicar muita gente. Nossa Senhora, como toda ferramenta. É tanta fake news, é tanta gente querendo ser o que aquele outro faz, ganhar dinheiro com o que aquele outro ganha. Agora venha ganhar dinheiro. E o dinheiro fácil, Gisela, desde quando o dinheiro é fácil de ganhar? Não, quando eu vejo um vídeo de alguém falando assim, olha, eu não sei o quê, porque você vai ganhar no mínimo 30 mil e não sei mais o que e tal, eu dou pausa, e aí a minha mulher fala assim, você tá ficando louco, né? Aí eu dou pausa no vídeo e começo a conversar com o vídeo, pausado. Fala assim, deixa eu te falar, larga de ser vagabundo, picareta, safado, sem vergonha. Como é que você conta uma mentira tão descarada desse jeito? E você tá ficando doido. Pois é. Porque como que... E outra coisa, um bando de gente acredita naquilo. São milhares de pessoas. E aí, você tem aí hoje um monte de figurinhas desonestas, assim... intelectualmente desonestas, o caráter o pior do mundo, ganhando uma grana, prometendo, e às vezes nunca estudou. Prometendo coisas para as pessoas que são inalcançáveis, entendeu? Eu já ganhei, hoje é que dia 5 do mês, eu já ganhei 40 mil fazendo isso aqui que eu tô falando para você fazer. É mesmo? Ganhou. Ou seja, as pessoas acreditam. Então, porque essas pessoas acreditam que subir é fácil. Com certeza, claro. É por isso que chega e 30 não. É só por isso. Um chega e milhares não. Então, é por isso que é assim, Pode ser que aquela pessoa realmente ganhou aqueles milhões lá. Pode ser. Mas Mas é ele, porque ele tem aquela personalidade, ele sabe vender. Aí pega um coitado que nunca vendeu nada, que é uma pessoa sem eira nem beira, não vai conseguir fazer isso. E a maioria acredita no dinheiro fácil, a maioria. Aliás, na facilidade, né? Se você pode fazer esse teste a hora que você quiser. Eu falo assim, eu tenho aqui uma proposta para você e tal, mas você vai ter que se dedicar, é um negócio difícil, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar. Assim, vai saindo de repente você está falando para ninguém. Agora, se o discurso for assim, fica até o final do vídeo que eu vou te dar aqui uma receita para você ficar milionário. Ali você fica 10 minutos vendo aquele vídeo. Você não está entendendo. É uma descoberta que eu fiz, mas assim, cara, você tem que ficar até o final do vídeo. E aí ele está ganhando a publicidade. Ele dá o dinheiro. E aí eu falo assim, é mesmo. Aí é a hora que eu dou pausa. Eu falo, nossa, tem muito na internet assim, um remédio que não sei das quantas, e assim, eu vou te dizer que remédio que é e tal. Aí eu dou a pausa. E aí... Aí você fala... Aí eu falo assim, mentira, você não vai falar, você não vai dar nada, você vai dizer para me cadastrar em algum lugar, você vai contar uma história e depois vai ter um custo e não sei mais o que, ou seja, picaretagem, vagabundo e tal, e aí mudo, passo para outro, e daqui a pouco vem outro, e eu dou pausa de novo. Idênticos, tem a mesma fala. Né? Tenha paciência, enfim, né? Bom, e eu falando aí, até voltando um pouco, eu dou curso para professores, né, do Brasil todo e de fora do Brasil, método brasileiro de balé, né, um curso de metodologia. Primeira coisa que eu falo para os professores: vocês estão achando que vocês vão ficar ricos sem batalhar? Sem batalhar? Sem ralar a bunda no chão? Vocês estão achando... Você, no mínimo, você tem que fazer um curso de formação completa para você ser professor. Você está trabalhando com o físico de pessoas, você está trabalhando com a mente,
com o emocional dessas crianças, com o físico. Você pode deslocar um quadril da menina, coloca a menina na sapatilha de ponta com 6 anos de idade. Então, por favor, se vocês querem ficar aqui no meu curso, façam ele da melhor maneira que vocês puderem, porque ninguém vai ser bom professor ou uma escola ser sucesso se você não se mata de estudar. Ou seja, quando você prepara um professor, a sua responsabilidade aumenta demais, né? Porque... eu não quero... eu não fiz a prova, então você não vai para o próximo nível. Pronto. O professor. Eu não tive tempo de fazer a prova, então você não pode passar para o próximo nível. Se você não fez a prova, eu não sei se você está apto para fazer o próximo nível. Ou seja... Eu falei, gente, não adianta vocês quererem ter sucesso sem fazer, sem estudar. E nesse ponto aí, a educação no Brasil, hoje o cara fala assim, não... É fraco, nossa, é fraco, não, é e o pior, né? Você tem cursos que eu vou dizer, falo assim, cara, não, o cara virou mestre, doutor, não sei o que e tal, mas não sabe nada, não sabe nada. Nada. E o nosso ensino, que ele é feito para todo mundo ser idêntico, para você decorar. Você decorou, no outro dia você não lembra daquela matéria. Claro. Aí. Para que eu vou decorar uma coisa que eu nunca vou usar? Por que não tem matérias importantes como ética, cidadania, primeiros socorros, que seja? Lá vem você de novo, ética e cidadania. Isso é traduzindo matemática, senso tudo crítico. Bem. Matemática, português obrigatório. Claro. Uma outra língua para você poder... Né, outra língua, então, faria toda a diferença na vida do PC. Toda a diferença. Mas, assim, de qualidade, né? Claro. How are you? The books on the table. Não. Ensinar o que a criança vai usar. Ensinar as cores. Para que ela vai aprender as cores agora? Ela tem que aprender a perguntar. Né? Eu estou com fome. O que eu posso comer? Aprender alguma coisa que ela possa ser útil se ela for usar, se ela for para os Estados Unidos. O mínimo. Né? Não. Ensinar as cores, os materiais, borracha, lápis. Para quê? Para quê? Então, eu acho assim que teria que ser revista toda a nosso estudo, como é, né? Nossos métodos, né? Método, tudo. Tem que ter uma arte. Ou seja, teatro, ou dança, ou música, ou... Aí você isso vai fazer uma grande diferença. Quando você propõe arte nas escolas, aí é que os políticos eles ficam arrepiados. Nossa. Não, porque isso é coisa de comunista, isso é coisa de esquerdista. Tem nada a ver. Claro que não tem nada a ver, mas é o discurso. Não tem a ver com mas é o discurso. Política, não tem a ver com partido, não tem a ver com ser de esquerda ou direita. É simplesmente você ter a possibilidade de abrir sua mente. Não, pega uma criança com 10 anos, né? Outro dia eu estava conversando com um garoto, tem 13 anos, 13. Muito bem criado no sentido de ter educação. Tido educação, liberdade, sabe? Moleque nota 1000, fala inglês assim, melhor que americano, porque, enfim, né? É top. Agora, o principal é que você está diante de uma cabecinha ali, entendeu? Que pensa, pensante. Mas aí, aí você fala, nossa, cara, e sabe assim, senhor das coisas, né? Sabe o que, tem um baita de um raciocínio, tá com um senso crítico ali, sabe, aflorando e tal. Ou seja, aí você fala assim, nossa, já pensou se todo mundo tivesse essa criação, essa oportunidade. Tivesse essa oportunidade, e aí, quando você fala nesta oportunidade, a gente volta lá para o ensino público, né? Por exemplo, o Brasil teria total condição de oferecer um negócio muito bom. Aí volta no Congresso. Outro dia eu fiz uma pergunta assim, falei, escuta, se a gente fosse fazer uma pesquisa agora no Brasil, né? E a pesquisa fosse assim, ó, você vai perguntar de casa em casa, escuta, que tipo de escola você gostaria que o seu filho tivesse, assim, uma escola pública de graça para o seu filho? Você queria o quê? Vamos lá. Primeira opção. Uma escola mais ou menos lá, que você, né, às vezes funciona, às vezes não sei o que e tal, que tem, enfim. Greve. Aquela merda. Aí, segunda opção, é uma escola que também fosse meio pago e meio gratuita, para ter um negócio melhor. E terceira opção, uma escola de tempo integral, que o seu filho vai entrar lá desde do primeiro ano, lá do pré-primário, do primeiro, ele vai entrar às 7 da manhã e vai sair às 7 da noite, 5 dias por semana. Nesse período que ele fica lá, ele vai ter assistência odontológica,
psicológica e médica. Ele vai ser monitorado de todas as formas. Lá ele vai aprender sobre arte, cultura e esporte, além das matérias normais. E vai durar isso até o último ano em que ele sai da escola para entrar numa universidade. Do ensino médio. E aí, nesse dia, no final, dependendo da nota, da média de todo o tempo, ele pode ir para uma universidade pública ou não pode. Se ele quiser continuar, ele vai ter que pagar uma universidade particular. Que tipo de escola você prefere? Essa alternativa que eu acabei de dar aqui, ela teria 90%, no mínimo, assim, para ser bonzinho, 90% da preferência. Beleza? Beleza. Aí vem a pergunta. Por que o Congresso Nacional, esse lixo, não aprova uma coisa dessa? Tenta responder aí por quê. Porque o dinheiro não vai para a educação. Ué. Então, assim, primeiro, o lobby da escola particular, né? O lobby político, dizer, não, você tá maluco, rapaz? Isso aí vai formar cidadão, isso aí vai formar gente com senso crítico. E como é que a gente fica? Como é que vocês ficam? Vocês vão desaparecer da história do país. É isso que vai acontecer. Entendeu? Não vai ter quem pôr no lugar. Nós não temos quem colocar. Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que é uma curiosidade. É o seguinte, no balé, existe uma estatura proibitiva ou não? Não, mas ótima pergunta. Algumas companhias têm os bailarinos um pouco mais baixos e outras um pouco mais altos. As companhias da Alemanha têm uma estatura mínima para homens, que é 1,80 m, e para mulheres 1,68 m, que são companhias de bailarinos altos. Quer dizer, essas de 1,80 m no Brasil não é tão simples, né? Não é tão Você simples. ter bailarino com 1,80 m, com uma altura Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos já recebe bailarinos, se for um super talento, 1,74 m, 1,75 m, homens. Mas normalmente não. As meninas, 1,60 m nos outros países, né? 1,60 m até 1,68 m. Senão elas ficam altas para subir em ponta e dançar com bailarina. Às vezes elas ficam acima deles. Entendi. Porque quando você sobe em ponta, você cresce uns 12, 15 centímetros. Aí é difícil, né? Aí fica os bailarinos baixos para a bailarina. Entendi. Para carregar, para fazer, para ser o partner. Ou seja, tem um problema técnico que envolve isso, né? Também. E a dificuldade de achar uma bailarina que... A Dinamarca também, os bailarinos são altíssimos. Imagino. Mínimo eles têm 1,82 m. Então é bom dançar com bailarino alto. Os mais baixos têm mais agilidade, mas Exatamente. sofre de outra... Sofre com eles outro têm problema. mais agilidade, giram mais, saltam mais. Os japoneses, os coreanos estão conquistando o mundo. E os chineses. Eles eram muito fracos em termos de expressão. Você vê a expressão, eles não têm, né? Hoje eles estão trabalhando nisso, principalmente os coreanos. As coreanas têm muito físico já de europeia. É incrível. Porque para nós, as bailarinas japonesas, elas não se sobressaíam nas companhias porque elas têm perna curta. E bailarina não pode ter perna curta. Entendi. Para subir a perna bonito, para ter uma linha bonita, não pode ter a cabeça muito grande. Então, certas coisas para o balé clássico são necessárias. Proibitivas, umas são proibitivas e outras são necessárias. São necessárias. Por exemplo, a cabeça muito grande, o pescoço curto, a perna curta. Certas, porque você precisa de uma pessoa longilínea para aquele movimento ficar bonito no palco. Entendi. Agora tem grandes estrelas que não tem jeito. Elas vêm para acabar com tudo, com a regra. Lá na Globo tinha uma frase que eu particularmente sempre gostei muito e fiz muitas campanhas usando essa frase lá e tal, que é nada substitui o talento. E isso vale... Mas esse cara, ele é o oposto do que deveria. Ele é baixo, ele tem cabeça maior, mas você não está entendendo. Ninguém tira o olho. Você não está entendendo, mas o cara é um gênio dançando, então acabou. Ou seja... o Kumakawa, o japonês Kumakawa, que veio depois do Baryshnikov, ele ficava no ar. Aí. Olhar o Kumakawa dançando, ele teve um documentário só sobre ele, mostrava em câmera lenta ele saltando.
Então, quando a pessoa tem essa facilidade, ele fica mais tempo no ar do que no chão. Porque uma pessoa normal, ela, do jeito que ela vai, ela vem. Né? Você salta, você pega o impulso, dobrando o joelho, obviamente, quando você estica a perna, você salta. Ele tinha mais tempo no ar do que no chão. Oh. E girava igual um peão. Então, era cabeçudo, era baixinho, tudo, mas uma estrela. O talento não tem jeito, ser né? estrela vai muito mais além até do que o talento. Gisela, vamos falar do evento que está ocorrendo, que é esse Festival Internacional de Dança, que já está, hoje é sexta, né? Já está, começou na terça? Quarta-feira. Começou na quarta. Fala do evento pra gente. O Bem, que o é, Festival qual é a Internacional, proposta, como é que é? A gente começou a realizar ele, eu e minha irmã, pelo Estúdio Dança Arte e pelo Conselho Brasileiro da Dança, em 2012. Teve um ano que nós não fizemos, que nós não tivemos patrocínio, e 2 anos da pandemia, então nós não tivemos como realizar. Mas desde o princípio, qual era o nosso principal objetivo? Trazer jurados internacionais para que vissem os nossos bailarinos maravilhosos, talentosos, e que pudesse dar oportunidade para eles fora, em bolsa de estudo de 1 ano, em bolsa de estudos até de um summer, férias de 1 mês, né? Ou já indicando eles para companhias profissionais, como trainee ou já como bailarino profissional. Então, esse foi nosso grande objetivo. O nosso festival sempre foi diferenciado, porque ele dá uma visibilidade para os bailarinos e também é o maior prêmio em dinheiro do Brasil. Esse objetivo já foi conquistado durante Todos os anos nós já começamos com jurados internacionais, diretores de grandes escolas mundiais. E o objetivo de que esses bailarinos, que quem participa e tal, tivesse essas oportunidades? Não, nós já temos hoje bailarinos, são primeiros bailarinos. Fora do Brasil, por causa do festival que deu essa oportunidade. Que legal, hein? Então, hoje a gente... Isso precisa ser divulgado. Ano passado, nós demos 63 bolsas internacionais. Isso precisa ser divulgado, né? É incrível. Mas ninguém tem interesse em divulgar. Pois é, mas tinha que ter, né? Tinha que ter. Isso é uma baita de uma conquista para o país, né? Nós tínhamos que receber tudo gratuito, né? O teatro, tudo para trazer esses 2.500 bailarinos que estão aí chegando, conhecendo Goiânia, conhecendo Goiás, vão conhecer a Pirinópolis, vão conhecer Caldas Novas. Quer dizer, nós estamos abrindo oportunidade para turismo também. Pessoas que acham que Goiânia não é uma cidade. Fica aqui uma dica para o próximo, né? Que um apoio maior do Estado, da Prefeitura, do país. E quem acreditou na gente e que está dando, que é o nosso patrocinador atual desde o ano passado, é a Piracanjuba. Uma empresa maravilhosa. Que está dando o apoio. Que está mas aí é iniciativa privada, né? Iniciativa privada. Do governo, a gente não tem como chegar. Já tivemos como chegar antes no governo e ajudar em algumas coisas, agora está um pouco mais difícil. Pois é. Muito difícil. Fica aqui a dica, né? Porque apoiar esse tipo de eventos, acabou de dizer, existem vários bailarinos mundo afora, primeiros bailarinos que nasceram aí. Sim. É engraçado isso, né? Quando eu li o seu currículo aqui, eu fiz questão de dizer, olha, ela já honrou o Brasil várias vezes, participando lá fora, né, e tal. Isso precisa ser valorizado, sabe por quê? Porque isso é um estímulo para milhares de pessoas, milhares de crianças, assim, olha, vale a pena, porque é legal, porque é bonito, porque é bom. Porque é o que eu tenho feito pelo Brasil afora. Pois é, cara, isso tinha que ter muito mais valor do que tem no Brasil. Infelizmente, talvez agora, com as redes sociais, com o que tem um monte de coisa ruim, também tem um monte de coisa boa, né? Isso fique mais... Porque muita gente... Espera aí... Está acontecendo um festival internacional de balé em Goiânia com jurados internacionais que já existe há algum tempo, já teve edições anteriores e que por causa desse festival... os bailarinos estão projetando. Projetou bailarinos mundo afora. Existe. Em Goiás, em Goiânia, existe sim, existe. Sim. Existem pessoas trabalhando, e põem trabalho nisso para conseguir fazer isso. Por isso que eu estou dizendo, é fundamental. Estão vindo bailarinos de 19 estados, mais 3 países, fora
do Brasil. Participando. E estou trazendo grandes diretores internacionais. Diretor da Ballet de Bruxelas, diretor de Augsburg, na Alemanha, diretor da Rock School, na Filadélfia, diretor do Joffrey Ballet, em Nova York. E a diretora do Ballet de Santiago. Quer dizer, esses bailarinos que vão participar estão sonhando... Sonhando assim, em uma oportunidade. 24 horas por dia. E ser visto. É, claro, é lógico. Então, fora da competição, também temos workshops, os cursos, para que eles sejam vistos também nas aulas. O festival está acontecendo onde? No Centro Cultural Oscar Niemeyer. Ok. Então, lá acontecem as aulas, nós criamos 2 salas lindas para os workshops, para os cursos, e as competições no Palácio da Música. Temos também batalhas de hip hop. Ó. Não, maravilhoso. As batalhas de hip hop. Como é que é para uma bailarina do seu nível, né? Assim, qual o sentimento que você tem como profissional em relação ao hip hop, por exemplo? Que é uma manifestação que eu acho do caralho. Eu acho maravilhosa. Tira as pessoas da rua. Tira esses meninos da rua. Eles começam a fazer dança. Muda completamente a criança. Nós tivemos um bailarino, o Thiago Soares, ele saiu do hip hop e se tornou o primeiro bailarino do Ballet de Londres, do Royal Ballet. Veio do hip hop. Jesus Cristo. A antiga presidente do Conselho Brasileiro da Dança era do Rio de Janeiro, porque a sede do conselho era no Rio, agora é aqui em Goiânia. Ela viu esse bailarino dançando e falou: você não quer fazer uma aula de balé clássico? Balé? Ele era alto. Balé? Eu sou... Começou a gostar, começou a dançar. Ele começou, falei, não, eu vou porque eu vou paquerar as menininhas e tal. Uhum. Ele pensou em outra coisa. Uhum. E aí, foi gostando do balé. Foi para uma competição em Paris, ficou em 2º lugar. Depois foi para Varna, ficou em 1º. E aí foi contratado como primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. Jesus Cristo. Outra pessoa, virou uma celebridade, virou um... Ou seja... Aí está a importância da dança, né? Quer dizer... Então a pessoa às vezes sai da rua, vai dançar hip hop, vai concorrer mundialmente nos grandes competições de hip hop, ou mesmo no nosso, que não é específico para hip hop, é de várias modalidades: balé, jazz, dança contemporânea, danças folclóricas, sapateado, estilo livre, que é uma dança mais livre. Tudo isso vai acontecer no festival? Tudo. Cada tarde e noite, é dividido na tarde e à noite as competições. Vai de quarta até domingo? Isso. Nossa, ainda dá tempo. Hoje é sexta-feira. E domingo, às 6 horas da tarde, teremos a gala dos premiados, dos primeiros lugares. Todos que tiraram no primeiro lugar vão aos prêmios especiais. Muito legal. Que o total é de R$61 mil. Assim, o que é mais importante aí é a oportunidade que todos eles terão de ser vistos por pessoas específicas, né? Então, o festival é uma vitrine. Uma vitrine onde você vai ser visto para alguém e ter uma oportunidade que pode mudar pode mudar completamente a sua vida. Completamente. Porque o sujeito que era dançarino do hip hop, um dia recebeu um convite que mudou a vida dele. Completamente. Não, se não fosse aquele convite... Ele saiu do hip hop para ser bailarino ganhando 20 mil euros. Agora, presta atenção. Não aconteceu assim, ó. Ele era bailarino, ele era dançarino. Ele foi fazer uma aula. Ele foi fazer uma aula e aí... Virou o primeiro bailarino. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos um péssimo hábito, né? Eu trago a Gisela Vaz aqui, né? E aí, de repente, eu faço uma entrevista com ela, aprendo muito mais sobre ela, aprendo muito mais sobre balé, que eu sou um analfabeto, continuo sendo, né? Mas agora eu sou um analfabeto, um pouco mais informado sobre isso, né? Enfim, aí... Funcional. Eu evoluí para funcional. Então, aí à noite eu vou num boteco, tomar uma cerveja e tal, e aí comento com as pessoas, hoje eu entrevistei uma bailarina. Mas como assim? Aí eu conto a sua história em 15 segundos. Como assim? Não,
Não, jovem, não é assim não. Então, cara, deixa eu te... Você tá com tempo? Então senta aí que eu vou te explicar quem é, o que faz, como é que foi, o que não sei o que. Então, vai demorar. Mas as pessoas, elas têm a mania... imediatistas e não querem saber também. De simplificar. É assim, ó, tem um cara... Esse cara esse bailarino aí, o primeiro bailarino de Londres aí, dessa companhia, é assim, ó, ele era bailarino de hip hop, aí um dia ele tava lá, uma professora chamou ele para fazer aprender balé, ele aprendeu, virou isso aí. Acha que era essa facilidade. Deve ter sido muito fácil. Imagina o sujeito sai de uma dança de rua e cai num negócio erudito. Como é que pode, assim, a diferença é brutal. E o trabalho corporal totalmente diferente. Com certeza. Porque a gente no balé clássico, para quem não sabe, ninguém deve saber isso, quem não é da dança, ele trabalha contra a gravidade. Olha então, só. O tempo todo nós temos que fazer uma força para que o corpo tempo inteiro. O tempo inteiro. E em cima de um equilíbrio que depende muito da força do seu quadril. Então... não é fácil, né? Não é para qualquer pessoa. E outra coisa, exige, ó, você falou isso várias vezes aqui. Uma palavra que ela disse aqui que você tem que pensar sobre ela: disciplina. Não vale só no balé, vale em tudo na vida. E nós brasileiros, né, latino-americanos, viu? Nós somos péssimos em disciplina, né? Assim, a gente acha que disciplina não vai mais ou menos... Vamos dar um jeitinho. Exatamente. Mas, ó, disciplina... Não, vamos faltar aula hoje, porque amanhã a dança não funciona assim. Exatamente. Então, diariamente a melhora... Agora, quando você se transforma em alguém disciplinado, a sua vida muda, jovem. Eu sempre ouvia falar do Cortella que a partir do momento que você tem disciplina, você ganha liberdade. E é isso. É verdade. As pessoas acham, não, eu quero ser livre, vou pro campo, não sei o quê. Mas não vai ganhar dinheiro. Você precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Você não sobrevive sem dinheiro. E a partir do momento que você tem disciplina, você tem liberdade para fazer o que você quer. Olha que coisa incrível. Antes que alguém fale, não, mas o dinheiro não traz felicidade. Não é isso. É assim, ó. Quando você tem disciplina e você faz alguma coisa e essa coisa dá resultado, e um dos resultados é o dinheiro, presta bem atenção no que eu vou dizer. Em relação à felicidade, o dinheiro põe você na cara do gol. É só isso. Exatamente. Se você vai marcar o gol, aí é outra coisa, né? Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo e ser infeliz. E não ter saúde. Né? E não ter saúde, não ter sei lá o quê, sei lá, você é infeliz. Agora, você pode não ter dinheiro nenhum e ser feliz também. Uma coisa não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, nós vamos falar quando você tem um trabalho e é reconhecido e é bem remunerado por isso e tal, não sei o quê, a possibilidade aumenta. Porque a satisfação de fazer uma coisa que você gosta, bem feita, e isso ser reconhecido, já te coloca na cara do gol em relação à felicidade. Eu sempre falo que a felicidade está em você, primeiramente, fazer o que gosta. E acredita. A segunda coisa, ser reconhecido é muito importante. Com certeza. Porque não adianta eu fazer para mim, eu não passar meu conhecimento. Eu acho que a maior coisa que a gente pode deixar é um legado. Ou foi uma pessoa boníssima, generosa, ou ela trouxe muito conhecimento, essa pessoa, ela mudou vidas. Eu acho que é o grande... Ela fez a diferença, né? Ela fez a diferença. Isso é a palavra. Ela fez a diferença. Eu quero ter feito a diferença. Gisela, toda vez que eu chamo alguém aqui para conversar, para bater um papo aqui no Jurubebas, no finalzinho eu pergunto, escuta, quando você veio para cá, você, em algum momento, ele poderia me perguntar tal coisa que seria bom. Eu deixei de perguntar alguma coisa que você... Não, foi excelente, porque você entendeu realmente o espírito da coisa, da importância da arte, da cultura e da educação para as pessoas. As perguntas foram muito pertinentes. Muito pertinentes. Foi um prazer enorme. Eu sei que você tem compromisso agora, né? Outro compromisso, enfim, mas foi um prazer enorme tê-la aqui. Eu nunca tinha falado sobre balé na minha vida, em nenhuma entrevista. Olha que doideira. Eu nunca tinha falado sobre isso. E foi um prazer conversar com você. E assim, surpresa
Zero. Porque eu imaginava, não, eu vou falar com uma bailarina, com uma pessoa culta, com alguém que ama cultura, que ama dançar e tal. Eu sabia quem você era antes de você chegar. Não tive surpresa. Eu tive. Que bom. Eu tive uma grande surpresa, porque as perguntas foram muito pertinentes, as colocações também. É muito bom quando a gente conversa e a gente interage com pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento, né, o mesmo nível intelectual e que pode estar também acrescentando num podcast como esse. Muito bem, então chegou a hora aqui de eu falar para você o seguinte, ó, a sua inscrição no canal é importante, porque isso traz importância para o canal, o seu like também é importante, porque o YouTube entende que o programa é legal para mostrar para outras pessoas, né? Você pode compartilhar, falar assim, nossa, fulana gosta de dança, Beltrano tem um filho, uma filha que queria botar no balé, não sei mais o que e tal. Manda esse programa, porque você vai dar a oportunidade para essa pessoa enxergar a dança como ela realmente é, não é? Então, dedo no like aí, sem dó nem piedade, registre-se no canal, clica no sininho. E para quem quiser fazer dança de qualidade, o Estúdio Dançarte. Estamos aí há 38 anos fazendo uma história de muita tradição, de muito profissionalismo e ética. Enquanto você está dizendo isso, eu vou colocar no vídeo lá, Estúdio Dançarte, endereço, telefone, internet, tudo, para as pessoas darem pausa e falar, não, deixa eu anotar aqui e procurar. Então, foi a única coisa que a gente não falou, né? Falando da minha escola. Falou nós ganhamos mais de 400 prêmios, a escola. Olha só. Nacionais e internacionais. Estúdio Dançarte, Estúdio Dancarte. Isso é o Instagram. @Estúdio Dançarte. Dancarte. Tá, isso. Beleza, ok. Mas a gente vai colocar no vídeo, quem tiver dúvida, é só dar uma pausinha lá, copiar direitinho e tal. E se você quiser fazer a dança por hobby, se você quiser fazer a dança como terapia, se você quiser fazer a dança como um momento de relaxamento, prazer. Vai estar no lugar certo. Isso aí... E se você quiser fazer profissionalmente, mais ainda, você vai estar, porque nós preparamos bailarinos para serem profissionais. Hoje nós temos 11 bailarinos como profissionais, dançando como primeiros bailarinos mundialmente famosos. Muito legal. Bom, então é isso. Faltou dizer para você marcar aí o sininho das notificações. Conversei aqui com a Gisela Vaz, né? Essa figuraça que se você pegou o programa já no fim, volta lá no começo, você vai entender, beleza? No mais, de novo, muito obrigado. Não esqueça Centro de Convenções, Festival Internacional de Balé que está ocorrendo lá. Centro Cultural Oscar Niemeyer. Centro Cultural Oscar Niemeyer está acontecendo nesse momento. E a entrada é totalmente gratuita. Olha que loucura, o único festival no Brasil. Tá vendo? Eu não falei pra você que faltou? Falta, sempre falta. Mas é isso, Beijão no coração, um abraço e até a próxima. Tchau.